Queridas irmãs, bom dia! Hoje, sexta-feira da 34ª Semana do Tempo Comum, 1º de dezembro, estamos aí iniciando mais um mês, chegando já ao último mês do ano, concluindo o nosso ano, a nossa jornada, com todas as graças que foram vividas. Certamente esse mês de dezembro, o Senhor nos convida a um tempo forte de fazer memória das maravilhas de Deus. E podemos fazer memória do quanto a Palavra de Deus nos acompanhou ao longo de todo esse ano. Então você é convidado já no primeiro dia do mês de dezembro a lembrar, a sua Lexio Divina, a lembrar como foi que a palavra te acompanhou, quais foram as palavras que flecharam o teu coração, quais foram as palavras que te trabalharam ao longo desse ano. Então, de fato, nesse mês de dezembro, temos um coração cheio de gratidão e ação de graças. Lembrando que já estamos nos preparando, domingo agora vai ser o primeiro domingo do Advento, nos preparando para esse tempo forte de preparação para a vinda do Senhor. Tempo de nos esvaziarmos de nós mesmos, preparar a terra do nosso coração para a chegada do menino Jesus, mas também preparar a nossa casa, O tempo do advento é o tempo de arrumar a casa, de fazer despojamento, tempo de uma doação e uma caridade. Então eu convido você, nesse mês de dezembro, já a viver essa experiência de um profundo advento, que é um tempo de reparação, de recolhimento, de nos confessarmos, para viver a grande festa do Natal, que é a vinda, o nascimento do menino Jesus. E Natal é tempo também de reunir a família, de nos confraternizarmos, de presentearmos uns aos outros. E mais uma vez eu quero fazer o convite do presente que você deve dar de evangelização, que é a Lexio Divina, que é o nosso compêndio 2024 com o tema Sinfonia da Oração. Então você pode adquirir na nossa loja online, nossas casas de missão, junto com os nossos membros de vida, de aliança, várias formas que pode fazer com que a Lexio Divina chegue em suas mãos. Então você vai adquirir uma para você e aquele que você vai dar de presente ali no seu amigo secreto, tornando esse verdadeiro presente de evangelização, que é a palavra de Deus, que é essa graça de incentivar e ensinar as pessoas a cada dia estar em comunhão com a nossa igreja, através das leituras que a própria igreja nos oferece. E nessa sexta-feira, que é esse dia de oração, de intercessão, a igreja também celebra o santo Charles de Foucault. E a primeira leitura de hoje ela é retirada do profeta Daniel. Tomou a palavra Daniel, dizendo: Eu estava contemplando a minha visão noturna, quando vi os 4 ventos do céu que agitavam o grande mar, e 4 animais monstruosos subiam do mar, um diferente do outro. O primeiro era semelhante a um leão com asas de águia. Enquanto eu contemplava, suas asas lhe foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto de pé sobre suas patas como um ser humano, e um coração humano lhe foi dado. Apareceu um segundo animal, completamente diferente, semelhante a um urso, erguido de um lado e com 3 costelas na boca, entre os dentes. E a este diziam: Levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuando eu a olhar, vi ainda outro animal, semelhante a um leopardo, que trazia sobre os flancos 4 asas de ave. Tinham também 4 cabeças e foi-lhe dado poder. A seguir, ao contemplar estas visões noturnas, eu vi um 4º animal terrível, espantoso e extremamente forte, com enormes dentes de ferro. Comia, triturava e calcava aos pés o que restava, muito diferente dos animais que o haviam perecido. Tinham estes 10 chifres. Enquanto eu considerava esses chifres, notei que surgia entre eles ainda outro chifre, pequeno, diante do qual foram arrancados 3 dos primeiros chifres pela raiz. E neste chifre havia olhos como olhos humanos, e uma boca que proferia palavras arrogantes. Eu continuava contemplando, quando foram preparados alguns tronos e um ancião sentou-se. Suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos de sua cabeça alvos como a lã. Seu trono eram chamas de fogo, com rodas de fogo ardente. Um rio de fogo corria irrompendo diante dele. 1000 milhares o serviam
e miríades de miríades o assistiam. O tribunal tomou assento e os livros foram abertos. Eu continuava olhando. Então, por causa do ruído das palavras arrogantes que proferia aquele chifre, quando vi que o animal fora morto e seu cadáver destruído e entregue ao abrasamento do fogo, dos outros animais também foi retirado o poder, mas eles receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinado. Eu continuava contemplando nas minhas visões noturnas, quando notei, vindo sobre as nuvens do céu, como filho de homem. Ele adiantou-se até o ancião e foi introduzido à sua presença. A ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu império é o império eterno, que jamais passará, e seu reino jamais será destruído. Então a gente vê nessa leitura de hoje, né, a visão que Daniel vai ter. Primeiro ele vai falar uma visão de vários animais, mas no finalzinho da leitura, se prestarmos atenção, ele vai falar, já é uma prefiguração da vinda de Jesus, né? De Jesus no meio de nós, que é esse rei que deve reinar e imperar no nosso meio. E acabamos de celebrar a festa de Cristo Rei domingo passado, e a leitura de hoje vai justamente confirmar esse lugar que o Senhor tem de honra. Diz a própria leitura, né? Ele continuava contemplando nas suas visões e viu o Filho do Homem. A ele foi outorgado o império, a honra e o reino, e todos os povos e nações e línguas o serviam. Seu império é o império eterno que jamais passará e seu reino jamais será destruído. De fato, nessa leitura nós percebemos aqui essa confirmação desse reino de Deus, né? Esse reino de Jesus no meio de nós que jamais será destruído, porque a sua presença ela é eterna, ela é real e a sua realeza ela é sem fim. Somos convidados também a confirmar, né? E sobretudo a reconhecer esse Jesus como Rei e Senhor das nossas vidas. O salmo de hoje é retirado também do livro de Daniel. E vós, montanhas e colinas, bendizei o Senhor. Louvai e exaltai-o para sempre. Tudo que germina sobre a terra, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós, ó fontes, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Grandes peixes e tudo que se move nas águas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Vós todos os pássaros do céu, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Todos os animais selvagens e domésticos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o para sempre. Então, o salmo de hoje é a continuação do livro de Daniel, no capítulo 3. Ao longo de toda essa semana, a gente vem meditando esse livro de Daniel e esse cântico, esse louvor de Daniel, né, desses jovens que vão glorificar ao Senhor e, sobretudo, nessa continuação da criação. Daniel que glorifica a criação de Deus, as montanhas, as colinas, né, as fontes, os rios, os peixes, tudo que se move, né, os animais. Então, Daniel faz esse louvor por toda a obra da criação de Deus. E nós somos convidados também a entrar nesse louvor, nessa gratidão, porque a obra da criação de Deus mais bela, com certeza, eu já dizia isso esses dias, é cada um de nós. É você que está nos acompanhando. É uma obra da criação de Deus e você deve glorificar ao Senhor pelo dom da sua vida, né? Pela oportunidade que o Senhor nos dá a cada manhã, a cada dia de estarmos na sua presença. O evangelho de hoje é retirado do livro de São Lucas. Em seguida, Jesus contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade, vos digo que esta geração não passará sem que tudo lhe aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Então, que essa frase do Evangelho fique hoje guardada em nosso coração. Tudo passa, mas a palavra do Senhor que é semeada no nosso coração, no meio de nós, ela permanece. E nós que temos a graça de todos os dias, né, meditarmos a sua palavra, escutarmos a palavra do Senhor,
Devemos deixar que ela permaneça no nosso coração, que ela caia na boa terra do nosso coração e possa produzir fruto. Porque a palavra de Deus, ela permanece, ela não passa e ela dá frutos, e frutos em abundância. Então, que nessa sexta-feira, esse dia da oração e da intercessão, peçamos a graça ao Senhor de guardarmos a sua palavra e de meditá-la diariamente, de pormos em prática aquilo que o Senhor nos diz a cada dia. Então, tenhamos nesse dia uma bela sexta-feira e que Deus os abençoe.